Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 7 de março de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o principal assunto do dia foi o quase atentado contra o Zelensky e o primeiro-ministro grego que estavam visitando Odessa ontem, né? A gente chegou a falar sobre isso, que enquanto eles estavam em Odessa, houve um bombardeio russo, um míssil Iskander ou Oryx caiu muito próximo da comitiva deles, não atingiu ninguém da comitiva, mas atingiu ucranianos, civis ucranianos, matou 5 ucranianos lá, infelizmente. E olha que o Zelensky e o primeiro-ministro grego estavam lá justamente para homenagear a tragédia que aconteceu, os mortos, na tragédia do dia 2 de março, que aconteceu poucos dias atrás, quando um foguete russo atingiu um edifício de apartamentos lá e matou 12 pessoas, inclusive 4 crianças, muito triste o que aconteceu. Estava justamente tendo um funeral das pessoas mortas nesse primeiro acidente e os russos foram lá e atacaram, né? Muita gente discutindo o que aconteceria se tivessem atingido o primeiro-ministro grego, né? Se seria caso para o artigo 5 da OTAN ou não. Há controvérsias nesse assunto, mas o ponto importante é mostrar realmente a crueldade russa, o desinteresse russo pelos civis, né? E também apontar que pode estar havendo vazamento de informações do Zelensky. Tipicamente esse tipo de visita, ela só é anunciado depois que já aconteceu e aparentemente os russos ficaram sabendo antes que a visita estava acontecendo, né? Isso significa que tem algum problema de vazamento de informações aí, né? Bom, na linha de frente a gente tem mais um dia em que muito pouca coisa mudou, nenhum avanço significativo de nenhum lado, o que mostra que os ucranianos conseguiram estabilizar a linha de frente. Positivo isso, né? Evidentemente essa grande contraofensiva russa durante o inverno deu dor de cabeça, né? Os russos acabaram tomando a Avdiivka. Repara que hoje que o mapa está com pouco ícones aqui, não dá nem para perceber aqui a parte de Avdiivka que foi tomada aqui. É uma área muito pequena, né? Se você comparar principalmente com essas áreas enormes que os ucranianos retomaram no início da guerra. Mas, de qualquer forma, foi o cúmulo do avanço russo nessa contraofensiva e agora parece que a linha de frente está estabilizada, né? A República Tcheca conseguiu o dinheiro necessário para viabilizar as 800 mil munições de artilharia que ela tinha conseguido obter com um fabricante que não quis se identificar fora da Europa. Então, lembra disso, né? A gente falou algum tempo atrás que a República Tcheca tinha conseguido esse contrato, mas precisava de dinheiro para viabilizar isso. Os países da Europa, mais o Canadá, se uniram e conseguiram fechar o pacote para comprar essa munição. Ela já deve estar chegando em breve na Ucrânia. E nesse meio tempo também os ucranianos conseguiram comprar mais 350 mil cartuchos de munição para artilharia. Então a coisa da artilharia deve estar se resolvendo aí. Já melhorou, a gente já tem informações de que melhorou na linha de frente e deve melhorar ainda mais nas próximas semanas. Excelente isso daí. Quanto mais munição, melhor nessa história, né? A gente tem a informação também de que um jornalista russo foi preso 7 anos de cadeia por criticar o governo com os crimes de fake news e atos antidemocráticos. Onde é que eu já ouvi falar acusações de atos antidemocráticos contra jornalistas e fake news? Pois é, né? Eu falo para vocês, o Brasil está caminhando na direção de países autoritários, na direção de países ditatoriais. Até o Lula reconheceu ontem que a situação na Venezuela, com o Maduro proibindo a Maria Corina Machado de concorrer, é a mesma situação aqui no Brasil, com o TSE proibindo o Bolsonaro de concorrer, sem absolutamente nenhum crime, né? E é muito diferente da situação do Lula. A situação do Lula, o Lula foi investigado por 6 anos. Teve inúmeras possibilidades de defesa, 3 instâncias para defender ele, antes dele ser declarado inelegível na eleição de 2018. A situação aqui é totalmente diferente. Bolsonaro não fez absolutamente nada, não teve golpe nenhum de Bolsonaro, e, no entanto, já estão querendo deixar o cara inelegível, não tem nada contra ele. O caso atual, não o caso de 2018, o caso atual é muito similar ao que estão fazendo a Venezuela lá, proibindo a opositora, que também não tem nenhuma culpa no cartório, de concorrer nas eleições, né? Um absurdo o caminho que nós estamos trilhando, mas estamos trilhando este caminho. Vamos ver onde é que vai dar isso daí, né? Eu espero que não dê numa Venezuela 2.0. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lunar,
Dona Lúcia ataca novamente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais uma vez agradecer a todo mundo que doou na nossa vaquinha. A gente chegou a 73 mil reais nesse momento. Acho que dá para chegar até 80 mil. Em 80 mil já quadruplicamos a meta. Então uma boa nova meta para a gente aqui. Mas é lógico que se a gente chegar a 80 mil, a gente vai querer chegar a 100 mil, né? Por que não, né? Então, obrigado aí a todo mundo que doou, mas quem puder doar ainda, as chaves do Pix estão aqui, eu vou deixar também na descrição desse vídeo, é o e-mail wrevolving@gmail.com e essa chave aleatória aqui. Quem quiser doar em Bitcoin, tem aqui a campanha na Telecoin, que você pode doar em Bitcoin. O pessoal em Bitcoin não está doando muito esse ano, porque por dois motivos. Primeiro, porque o aplicativo Satoshi, o Wallet of Satoshi, ele tirou a função de comprar Bitcoins, então não tem mais como comprar Bitcoin pelo aplicativo. Dá para fazer ainda, mas é mais complicado. E outra coisa é porque o Bitcoin está subindo bastante, né? Então o pessoal está meio... Quem está com Bitcoin não quer gastar Bitcoin, né? Mas não tem problema não, o real serve também. Já estamos chegando aí nos 75 mil reais aqui para a nossa vaquinha. Muito obrigado mais uma vez a quem doou, né? E, bom, a principal notícia do dia é justamente o que aconteceu em Odessa ontem. Um míssil acabou atingindo 150 metros apenas de onde estava a comitiva do Zelensky e do primeiro-ministro grego, o Mitsotakis. Eles foram a Odessa. Esse aqui é justamente o prédio que foi atingido pelos russos no dia 2 de março e matou 12 pessoas, um prédio de apartamentos, prédio normal. Matou 12 pessoas e principalmente 4 crianças. Teve uma família inteira, que a família inteira morreu aqui, muito triste isso. Era justamente ontem as homenagens a essas pessoas, né? Então teve o funeral, teve o enterro e o Zelensky foi lá junto com o primeiro-ministro grego. Eles fizeram algum pronunciamento aqui. Nós testemunhamos um ataque hoje e os russos não se importam onde eles atingem. Eu sei que teve feridos e mortos hoje, de fato teve. Parece que nesse momento são 5 mortos e 12 feridos que teve no dia de ontem, né? Nesse ataque que foi próximo da comitiva do Zelensky. Ele disse que sabia que tinha mortos e feridos e coisa e tal. E um ponto digno de nota, né? O Zelensky não cancelou o evento, ou seja, exige uma certa agora. Ele e o primeiro-ministro grego, ambos não cancelaram o evento. Poderiam ter cancelado, seria plenamente justificado. Um míssil atingir próximo significa que os russos sabiam que eles estavam ali e poderiam tentar novamente atingir com outro míssil. Não aconteceu isso, não teve ferido entre a equipe dos presidentes, mas eles continuaram e fizeram a declaração. Depois disso, aqui tem a declaração do Zelensky explicando o que foi. A nossa conversa com o primeiro-ministro grego, discutimos maneiras de expandir o espaço de segurança no Mar Negro, bem como proteger as fronteiras de nossas cidades, inclusive Odessa. Ucrânia precisa de mais sistemas de defesa antiaéreo, né? Ou seja, o que o Zelensky está querendo é mais defesa antiaérea para Odessa, exatamente por conta acabou que o que aconteceu ontem foi um exemplo muito bom do porquê que ele está precisando de mais defesa antiaérea, né? Ele também explicou a situação do corredor de grãos, né? O corredor de grãos é essa área aqui entre Istambul e Odessa, onde saem as principais cargas de grãos da Ucrânia. A Ucrânia, tal como o Brasil, é um país que é fortemente exportador de commodities agrícolas, né, de grãos. Então, isso é uma parte importante da economia ucraniana. E a principal meio de exportação é justamente através dos portos aqui no sul da Ucrânia, em Odessa, e originalmente os russos tinham fechado o Mar Negro, não deixaram os navios passar, mas agora os ucranianos conseguiram expulsar a frota do Mar Negro daqui e abrir um corredor para a saída dos grãos aqui para exportação normal, né? Então, eles falaram sobre isso, e também sobre a situação militar corrente, coisa e tal, e o Zelensky agradeceu o apoio da Grécia em proteger a vida das pessoas, né?
E, bom, a Rússia quase matou o primeiro-ministro grego, né, poucos momentos atrás. O míssil atingiu, quando aconteceu isso, né? O míssil atingiu 200 metros, alguns falam 150 metros, 200 metros, acertou muito perto, né? Quando ele estava visitando Odessa. 5 ucranianos foram mortos nisso daqui e teve mais um tanto de feridos, né? E agora a questão toda muita gente está se perguntando, isso daqui acionaria o artigo 5º da OTAN? E sim, pode-se entender que isso daqui seria um ataque ao Estado grego, né, à Grécia como um Estado, e isso, nesse caso, ativaria o artigo 5º da OTAN. Mas isso não é necessariamente verdade, ou seja, existem outras condições, outras pessoas que imaginam que o fato de ter sido na Ucrânia seria visto como a intenção da Rússia atingir o Zelensky, e o primeiro-ministro grego seria apenas efeito colateral desse ataque, então isso não acionaria o artigo 5º, né? Mas de qualquer forma, acionaria o artigo 4º com certeza. O artigo 4º é justamente que os estados podem reunir os outros estados para decidir se uma agressão é digna de acionar o artigo 5 ou não. Então essa é a grande questão, o que aconteceria nessa situação, né? Mas de qualquer forma, mostra o desprezo russo pela vida no final das contas, né? No comunicado que ele faz toda noite lá na Ucrânia, o Zelensky ainda ressaltou o que aconteceu, né? O encontro lá com o primeiro-ministro da Grécia, e a questão da defesa, e a prioridade de defesas antiaéreas e coisa e tal, mas ele falou que no final das contas acabou sendo uma experiência toda própria, né? Porque ele agradeceu a pessoa que defende Odessa com sistemas de defesa antiaérea que já existem lá, né? A gente não sabe exatamente qual é o sistema, se é Nazam, se é Patriot, o que é, mas o fato é que acabou demonstrando que precisa ter mais sistemas de defesa antiaéreo ali, né? De qualquer forma, esse evento mostra uma falha na segurança do Zelensky, né? Ou seja, os russos ficaram sabendo que o Zelensky estava lá com o primeiro-ministro grego ali na região. Isso é um problema, eu tenho certeza que o serviço secreto ucraniano já está se debruçando sobre este problema, até porque foi divulgada hoje essa imagem aqui dos russos, um drone de reconhecimento russo gravou a visita do Zelensky em Kherson no dia 8 de junho de 2023, ou seja, o pessoal sabia, os russos sabiam que o Zelensky estava em Kherson e coisa e tal, e gravou toda a posição deles ali, né? Por que não atacaram o Zelensky? Você pode ter um monte de ideias nisso daí. Primeiro porque eles sabem que matar o Zelensky é pior, vai criar um mártir para os ucranianos, o cara vai virar um herói, vai virar um símbolo muito maior do que ele é hoje, né? E outra coisa que, no final das contas, isso daqui poderia ser evitado por defesa antiaérea, né? Nada garante que eles não tentaram matar eles, mas os sistemas de defesa antiaérea impediram esse tipo de coisa. De qualquer forma, parece que existem sim buracos aí na informação sobre as viagens do Zelensky. O pessoal da Ucrânia já deve estar tratando disso de forma adequada agora, né? Bom, ontem a gente teve também um ataque, entre outras coisas, um ataque a um shopping center em Nikopol, né? Os russos fizeram esse ataque a um shopping center na Ucrânia, na área controlada pelos ucranianos. Infelizmente, o shopping center todo pegou fogo por conta desse ataque russo. Nikopol é essa cidade aqui perto de Zaporizhia, da usina nuclear de Zaporizhia, aqui de Enerhodar, né? Essa cidade do lado de cá que foi bombardeada ontem e levou a esse incêndio, né? Agora, lá em Kazan, na Rússia, os alojamentos da Escola de Comando de Tanque do exército russo pegou fogo. Então, os cadetes lá que estão aprendendo a comandar companhias de tanque estão com problemas por lá. Um incêndio grande lá no alojamento deles. A gente não sabe exatamente o que causou o incêndio, provavelmente um acidente, né? Bom, ontem a gente falou sobre isso, que teve uma explosão em Berdiansk, e a gente sabe agora que foi a Svitlana Samoilenko, que é a vice-prefeita de Berdiansk, colocada lá pelos russos, né? E ela morreu com os ferimentos causados nessa explosão do carro dela. Então é isso daí, mais uma colaboradora dos russos que encontra justiça, né? Bom, a gente falou ontem sobre, na verdade anteontem, né, sobre o navio Sergei Kotov, que foi destruído pelos ucranianos ali próximo da ponte da Crimeia, né? O navio ficava nessa região aqui,
estava nessa região aqui e provavelmente estava com defesa antiaérea no mar, ou seja, era um navio que estava para a proteção da ponte da Crimeia. E agora saíram algumas imagens do processo dele, né? Ou seja, mostrando o drone chegando no navio e destruindo o navio. Eu vou tocar para vocês aqui. Isso daqui é gravado a partir de um outro navio, tá? Tinha um outro navio comercial que estava passando pela região e acabou gravando o ataque. Eu imagino que esse daqui era o navio que acabou afundando, né? O Sergei Kotov. Как Аскольд, который стоит. Такой же. Сейчас он накопитель нахуй, ляпанет, ёбаный. В нас... Ой, ты нахуй. Ебашек нахуй, ёбаный. Охуеть. Esses tiros são os russos tentando destruir os navios, os drones, né? Фигачит. Красера, ебать, идут. Да ну нахуй. Ебать, сейчас он... Вон. Вот он дрон. Вон дрон. Или лодка, блядь. Дрон. Вон второй дрон. Ебать, Os caras viram o drone aqui, chegando perto do navio. Não mostra o resultado final, né? Se eles destruíram o drone ou se esse drone atingiu o navio ou não, né? A gente sabe que foram 5 drones, é possível que alguns dos drones tenham sido destruídos antes de atingir o navio, mas pelo menos alguns atingiram o navio ali, né? E aqui outra gravação também, feita talvez no mesmo navio, talvez em outro navio, mas mostrando também esse ataque. Ah não, aqui é no próprio navio russo, tá vendo? São os militares russos aqui atirando contra o drone que estava vindo e... Vamos ver se chega a mostrar a explosão no drone, né? O pessoal correndo ali para tentar atirar. Olha só, todo mundo tentando acertar o dronezinho. Mas como eu falei, eles devem ter reforçado a blindagem desse drone, porque no final das contas não conseguiram. Pelo menos não em todos, né? Pode ser que 1 ou 2 eles tenham destruído ali, mas no final das contas os drones conseguiram atingir o navio e afundar o navio ontem, né? Ó, isso tá com som, tá? É porque eu acho que o vídeo original realmente não tem som. Dá para ver que o pessoal do navio percebeu a chegada do drone e tentou com muita força destruir o drone ali, ó, atirando o tempo todo, e nada de conseguirem acertar o drone, né? É possível também que os ucranianos tenham usado o truque de... Aí, ó, a explosão. No final das coisas. Olha só, não sei se esse daí explodiu antes de chegar no navio ou explodiu quando bateu no navio. Mas explodiu, né? E eles podem ter usado o truque também de mandar um drone por um lado, enquanto está todo mundo tentando acertar aquele drone, manda outro drone por outro lado e faz o ataque, né? Realmente mostra que os soldados russos em pânico, tentando destruir o drone, não conseguiram, né? O porta-voz da Marinha Ucraniana, o Dmytro Pletenchuk, disse que já entramos agora no 3º dia em seguida em que os russos não mandam navios para o Mar Negro, né? Ou seja, está uma tranquilidade no Mar Negro. Esse é o objetivo da Ucrânia, justamente os russos ficam falando, tem muita russete falando assim, não, mas a marinha russa sempre foi irrelevante, isso não faz diferença, a frota do Mar Negro é irrelevante, coisa e tal. Meu amigo, o problema todo dos ucranianos é a exportação de grãos. Então, realmente, a frota russa do Mar Negro é irrelevante, só que agora o que é relevante é que os ucranianos estão conseguindo exportar os grãos deles e, com isso, ter dinheiro para fazer, bancar outras operações em outras áreas aqui da guerra, né? Então, esse ataque à frota no Mar Negro faz todo o sentido do mundo, por mais que essa guerra não seja uma guerra eminentemente naval, não tenha um aspecto naval muito grande, né? Isso sem contar, lógico, o prejuízo, né? Um barquinho desse custa milhões e milhões de reais.
menos um desse daí, a Rússia ficou no prejuízo, né? E a Ucrânia aproveitou para apresentar o novo modelo do drone dela, né? Era o Sea-Baby, agora é o Avdiivka. Então esse daqui é o modelo novo que eles fizeram, batizaram de Avdiivka, em nome à cidade herói, e estão usando 2 sistemas de comunicação com satélite. Dá para ver que aqui é uma Starlink, está disfarçada, mas é uma Starlink, e aqui é um Kaimeta, que é um outro sistema. Por quê? Porque a Starlink tem limitação ali de uso no Mar Negro, o Elon Musk desliga o sinal ali para evitar que os ucranianos ataquem os russos, mas não tem problema não, já tem outro sistema que eles usam para isso, né? E o barquinho está aqui com um explosivo e coisa e tal. Eu imagino que tenha sido redesenhado justamente para evitar os tiros diretos de metralhadora, que é o que os russos ficam tentando acertar ele, né? Aqui, ó, dá para ver nessa outra imagem aqui melhor, que tem aqui a Starlink, tem aqui o outro sistema, e aqui a câmera que guia o pessoal com esse navio, né? Realmente muito bacana essa iniciativa ucraniana. Como o pessoal está falando, isso daqui, a Ucrânia vai vender isso igual pipoca quente em dia de filme, depois dessa guerra, né? No momento não, porque no momento eles estão usando, né? Eles precisam de tudo que eles puderem fabricar, eles precisam usar. Mas como depois isso aí realmente se mostrou uma arma formidável, isso daí está vários passos além dos demais países que também estão buscando armas desse tipo, né? Bom, além desses ataques ucranianos, também teve um ataque ucraniano contra um depósito de munição em Luhansk, causou uma grande explosão. Era o depósito que pertence à 4ª Divisão de Tanque russa e foi usado HIMARS para atingir esse depósito. Aqui a gente não tem imagens da explosão do depósito, mas tem a confirmação pelos próprios russos de que esse depósito foi atingido, né? Bom, isso daqui é uma thread uma discussão que está havendo lá na Ucrânia, né, sobre a quantidade de armas que os russos ainda têm, né? Se os russos estão acabando as armas dos russos, né? Então aqui o Ukraine Frontlines colocou essa imagem aqui, entre maio de 2021 e maio de 2023, mostrando esse depósito russo aqui, que ficaria na região de Omsk, e que teria sido completamente exaurido, né? Então esse depósito aqui ele tem coisa de artilharia e teria sido totalmente encerrado aqui. Por que isso? Porque o que acontece com tiro de artilharia? O cano da arma, né, o barril da arma, ele tem uma duração, ele só consegue dar um determinado número de tiros. Depois disso fica até perigoso. Como essa guerra está tendo muito tiro de artilharia, muita quantidade mesmo, rapidamente os barris estão ficando desgastados, começam a perder precisão e coisa e tal. E o que a Rússia está fazendo? Está tirando coisa dos depósitos que vem desde lá da era soviética, coisa antiga pra caramba, para compensar isso daí, né? Só que, bom, o David D falou aqui que viu essas fotos de satélite mostrando que vários tipos de morteiros e canhões e obuses tinham acabado, né? Não estão mais presentes lá nos depósitos russos e coisa e tal, mas tem aqui também o High Marshad, que está criticando essa história, está dizendo que não há falta de armas dos russos. Então ele mostra, por exemplo, aqui, essa imagem aqui da base aérea, que segundo ele, essa área aqui que eles estão mostrando, né, essa área aqui, é essa areazinha aqui, e a base inteira é isso daqui. Como vocês podem ver, tem várias outras áreas disso daqui, e aí ele explica aqui que, na verdade, que esse é o filme que a gente viu ali, e tem essa outra área aqui, tem essa outra área aqui, tem aqui. Então ele chega à conclusão de que faltar equipamento, não vai faltar equipamento para os russos aqui. E eu tendo a concordar com eles, eu sempre falei isso. Os russos têm problemas com mísseis de longo alcance, talvez não mais agora, porque estão comprando da Coreia do Norte e do Irã. Eles têm problema de mísseis de longo alcance de precisão, porque eles não conseguem fabricar mais e estão esgotando os deles. Mas coisas como tanques, obuses, esse tipo de coisa, a Rússia tem uma quantidade tão grande. Essa sempre foi a estratégia russa, né? Ter grande quantidade das coisas. E então eu não acredito que vá acabar esse tipo de coisa na Ucrânia. Pode certamente degradar o esforço de guerra russo. Por quê? Porque os russos usaram os melhores equipamentos já,
e começam a tirar coisa de depósito, como é o caso aqui. Isso aqui é coisa velha. Então, ou seja, começa a tirar coisa velha de depósito, certamente piora a situação russa. Mas assim, acabar não vai acontecer. O que vai acabar mesmo na Rússia é o dinheiro, né? Isso está mais perto de acabar. Como você pode ver aqui, a conclusão aqui é que a Rússia tem pelo menos mais 2 anos a 2 anos e meio de equipamentos para a guerra. Aqui, ó. A Rússia consegue manter 2 anos a 2 anos e meio ainda de guerra nesse ritmo, com os equipamentos que ela tem. O problema da Rússia é justamente dinheiro, e isso daí é o que vai acabar primeiro lá. A Rússia tem mais 1 ano de guerra em termos de reservas financeiras e não consegue melhorar isso daí, né? Bom, a ofensiva de larga escala da Rússia parou, segundo diz aqui o Slava. Os ucranianos conseguiram estabilizar a linha de frente, e isso parece verdade mesmo, como eu falei. Já há alguns dias que a gente fala que não tem nenhum grande avanço na linha de frente, e mesmo aqui em Tonenk, Orlivka e Berdiansk, os russos chegaram a entrar na cidade, mas não conseguiram tomar as cidades totalmente, estão todas elas em zonas cinzas, né? Então, aparentemente, a linha de frente foi estabilizada aqui pelos ucranianos, também lá em Kriminá, também em Kupiansk. Enfim, ele mostra aqui os vários pontos em que realmente estabilizou a linha de frente. É uma boa notícia, né? Agora está chegando a temporada da lama, provavelmente não vai ter nada nas próximas semanas de nenhum dos dois lados, porque é impossível usar tanques nesse período, mas quem sabe depois, quando a primavera começar a esquentar um pouco mais lá, a gente pode ver mais ações ucranianas por aí, né? Bom, a Intel está lembrando aqui, havia algumas mensagens dizendo que Tonenk teria sido totalmente retomada pelos ucranianos, que os ucranianos teriam expulsado os russos de Tonenk, né? Lembra que a gente está falando aqui de Avdiivka, essa região aqui de Avdiivka, Avdiivka foi tomada pelos russos já tem algumas semanas, e os ucranianos estabeleceram aqui uma linha defensiva entre Tonenk, Orlivka e Berdych, para justamente parar essa ofensiva russa aqui nessa região, né? Aqui, por exemplo, está mostrando Tonenk totalmente fora. Aqui já está botando parte de Orlivka como tomada pelos russos. A gente sabe que Orlivka, parte dela está mesmo tomada pelos russos, e parte de Tonenk também está tomada pelos russos, né? Berdych ainda está basicamente na mão dos ucranianos, mas essas outras duas aqui estão parcialmente tomadas pelos russos. Mas justamente o que está acontecendo é isso, né? Os russos avançam, os ucranianos fazem contra-ataque ali, ou seja, estabilizou a linha de frente exatamente nesse ponto aqui, nessas 3 cidades aqui, né? Então o que ela está falando é que Tonenk não é verdade, ainda tem forças russas ali dentro da cidade, só que os ucranianos estão fazendo contra-ataques, então o território continua contestado às 12 horas do dia 7, às 12 horas de ontem, a informação dela, né? Bom, esse vídeo aqui é um vídeo muito curioso. Eu não sei se o YouTube vai gostar, não. Eu vou botar ele aqui, mas se o YouTube não gostar, eu vou cortar essa parte e vou botar o link na descrição do vídeo para quem quiser ver essa parte, né? Então, basicamente é curioso porque mostra aqueles bugzinhos chineses que os russos estão usando agora, e ele pega uma mina e dá para ver os russos voando, todo mundo voando, o pessoal passeou tudo ali. Os caras, ou pelo menos alguns pedaços deles, voando aqui tudo, né? Enfim, não sei se o YouTube vai gostar disso, não. Um canal de Telegram russo aqui está reclamando dos ataques de carne, né, que os russos têm usado. Justamente falando aqui, ó, que ontem eu tive impulso de escrever sobre algo terrível que aconteceu. Por quê? Porque um amigo dele foi mandado num desses ataques e acabou falecendo, como é comum. Muita gente tem a ideia que os russos fazem esses ataques de carne, que é ataque de mandar um monte de soldado para frente, sabendo que um monte vai morrer, mas se 2 chegar lá na ponta, já tomou a trincheira, já chegou lá na trincheira, já facilita para os que vêm depois, né? Mas é lógico que você ser selecionado para um ataque desses é praticamente certeza de morte, né? E ele está falando aqui que isso foi um absurdo, porque não teve preparação de artilharia, não teve fogo de drones, não teve preparação com morteiros, não teve nada. Eles ficaram presos por vários lados pelos ucranianos, acabaram morrendo todo mundo, e muitos foram mortos imediatamente, e no final das contas eles não conseguiram trazer os que estavam feridos, muitos foram abandonados no campo, porque os que sobraram tiveram que fugir para salvar a própria vida.
ou seja, ele falando que, pô, que absurdo isso, esse tipo de coisa não deveria acontecer, porque é um ataque totalmente inútil, não tem nenhuma chance de sucesso e coisa e tal. Mas a verdade é que chance de sucesso tem. Na verdade, os russos tomaram a Avdiivka com isso, tomaram Bakhmut com isso, né? Mandam um monte de soldado que morre a maior parte, mas um ou dois que conseguem chegar na trincheira ucraniana, jogar uma granada lá e matar os ucranianos, aí pronto, aí tomou aquela trincheira, vai para a próxima, né? Então, o cara tá chateado porque isso é uma perda enorme. E como eu falei para vocês, muita gente tem a imagem de que eles usam só os prisioneiros, né? O pessoal que é condenado na Rússia para fazer esse tipo de ataque de carne. Não, eles usam tudo quanto é tipo de soldado, né? Aqui os ucranianos usaram um drone americano, aquele drone Switchblade 300. A gente tem ouvido falar pouco dele. Eu tenho para mim que esses drones não foram tão efetivos quanto o pessoal esperava, porque a gente não vê muita imagem deles, né? De qualquer forma, atingindo aqui um grupo de 5 soldados russos que foram mortos, né? Teve uma tentativa de avanço russo no norte de Klishivka. Os ucranianos destruíram um tanque e 4 veículos de blindados de transporte de infantaria, com a infantaria dentro, ou seja, destruíram essa turma toda. E em Ivanivsk, também os russos tentaram avançar em Ivanivsk, a gente tem falado aqui sobre Bakhmut, mas aqui em cima, os russos estão tentando avançar de Bakhmut em direção a Chassivyar. Bordanivka e Ivanivsk são os principais alvos deles nesse momento. Ivanivsk, eles conseguiram entrar em parte da cidade e aparentemente tentaram avançar, mas os ucranianos destruíram uma boa parte da infantaria, uma parte bem grande mesmo da infantaria russa destruída ali, né? Bom, ontem a gente falou que os russos conseguiram destruir pela primeira vez um HIMARS, né? Um HIMARS ucraniano de fabricação americana, foi destruído ali na região de Kherson, e aí levantou a questão em muita gente, isso é significativo? Quantos HIMARS a Ucrânia tem nesse momento, né? Porque no início, os americanos mandaram 4 HIMARS só, 4 lançadores só, e já fez uma diferença enorme, né? E a gente não sabe quantos a Ucrânia tem neste momento hoje. Segundo a atualização que o pessoal disse aqui, a Ucrânia recebeu em torno de 39 HIMARS, o que deve dizer que tem 38 ainda funcionando agora. Um foi destruído, parece que teve um segundo que foi danificado, mas não destruído, então o segundo foi para reparo. E no final das contas, mas além desses 39 HIMARS, tem 25 M270, que é aquele HIMARS com esteira e que tem o dobro da capacidade de lançamento, né? Então, no total, se você somar tudo isso daqui, dá mais de 50 módulos do HIMARS, ou seja, somando isso daqui com os outros 38 aqui, dá 88 HIMARS no total que os ucranianos têm hoje, né? É uma ferramenta que realmente tem feito uma diferença enorme nessa guerra. A Astra Intel faz aqui mais uma avaliação aqui da linha de frente hoje, no dia 7 de março, mas o que ela fala aqui é basicamente que o que a gente já falou, não teve avanços, não teve mudança significativa. Aparentemente, de fato, os ucranianos conseguiram estabilizar a linha de frente. E o Pulevolan também não publicou as cartas dele de hoje, mas publicou as de ontem, que a gente não mostrou ontem, né? Então aqui tem Kupiansk, nenhuma alteração. A região de Kremina aqui também nenhuma alteração. Região de Ivanivsk também, de novo, né? É preocupante que eles estarem dentro de Ivanivsk, mas não tem nenhuma alteração também. E aqui na região de Robotny, né? Então essa é a situação, mais uma vez, nenhuma mudança, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz uma informação interessante aqui, que o general Pavliuk, que é o novo comandante das forças terrestres ucranianas, disse que a Ucrânia pretende reganhar a iniciativa e conduzir operações contraofensivas ao longo deste ano, né? Não falou o que seria, quando que seria, em que situação, mas a ideia é essa, né? Que a Ucrânia pretende reganhar a iniciativa ao longo deste ano. Vamos aguardar por isso, estamos todos ansiosos por isso daí, né? Essa imagem aqui é a imagem do drone que destruiu o primeiro tanque Abrams, né? Vocês lembram, alguns dias atrás a gente mostrou um tanque Abrams que teria sido destruído pelos russos com um drone. Assim como os ucranianos destroem rotineiramente tanques
russos com drones. O Abrams americano também foi destruído por um drone russo. E um drone bem simplesinho, como vocês podem ver aqui, é o que eu falo para vocês, a grande revolução dos drones, né? Um Abrams custa uma fortuna, é cheio de proteção e coisa e tal, mas no final das contas, com um drone, qual que é a grande vantagem, né? A grande vantagem é o tanque tem proteção contra vários tipos de granadas, de RPGs e coisa e tal, porque eles vêm numa direção específica. O drone você manobra, você faz ele atingir ali bem no ponto fraco do tanque. Então, mesmo sendo uma carga muito menor, consegue inabilitar o tanque, né? Lembrando que não matou os tripulantes, tá? Os tripulantes todos saíram vivos de lá, só desabilitou o motor do tanque, e aí o tanque fica inútil, né? Um tanque que não pode se mover acaba sendo um risco ao invés de uma vantagem, né? Enfim, literalmente um brinquedo, como eles dizem aqui, que destruiu um tanque de milhões e milhões de dólares, né? Aqui a gente tem mais um caso de indianos que foram para Belarus, no caso, foram com ofertas de emprego para eles trabalharem em Belarus e coisa e tal, só que chegaram lá, descobriram que era para ser militar, botaram um uniforme neles, estão lutando na guerra contra a Ucrânia, e depois de 15 dias de treinamento só, eles querem voltar para casa e não sei o que lá, e não deram dinheiro para eles e coisa e tal. Pois é. A Armênia a Armênia está pedindo para a Rússia tirar suas tropas que estão no aeroporto da capital lá do país, justamente porque, vocês sabem, a Armênia sempre teve um apoio muito forte da Rússia, mas com a questão da briga entre Azerbaijão e Armênia, a Rússia ficou parada, a Armênia se sentiu traída nesse aspecto, e agora quer que os russos saiam do país totalmente, né? Bom, excelente notícia aqui, a Chequia, né, a República Checa, encontrou dinheiro, conseguiu financiamento para comprar todas as 800 mil cartuchos de munição para a Ucrânia. Ele falou que tinha conseguido um contrato, mas precisava de dinheiro, aí o Canadá ajudou, a Alemanha ajudou, a Holanda ajudou, um monte de países da União Europeia ajudaram. Eles conseguiram fechar agora a compra dessa munição e deve estar entregando aí nas próximas semanas para a Ucrânia. Excelente notícia, né? E para finalizar aqui, um jornalista russo, o Roman Ivanov, foi condenado a 7 anos de prisão na Rússia por criticar ataque à Ucrânia, ou seja, por criticar o exército russo, né? Segundo o crime que consta lá no inquérito dele, é difusão de informação falsa. Curioso, como é que é exatamente o mesmo crime que o Xandão expulsou do Brasil, o Alan dos Santos. Tem outros jornalistas presos aqui há mais de ano aqui no Brasil por conta de difusão de informação falsa, ou atos antidemocráticos, coisas altamente genéricas que não tem lógica nenhuma, não tem crime nenhum. A democracia, por definição, ela admite crítica, você pode criticar a democracia. Aliás, o que diferencia uma democracia de uma ditadura é exatamente isso. Por que não é o nome, né? Cuba se chama República Democrática de Cuba, Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia do Norte. Ter democracia no nome não quer dizer que o país seja democrático. Ter eleições não quer dizer que o país seja democrático. O que diz que é uma democracia mesmo? A característica fundamental da democracia é se você pode criticar a democracia. Se você pode criticar a democracia, então você está numa democracia. Se você não pode criticar a democracia, você não está numa democracia. E é o ponto que nós estamos aqui no Brasil, né? O Lula disse que trouxe de volta a democracia, mas não trouxe não. Ao contrário, acabou com ela. Lula e Alexandre de Moraes acabaram com a democracia no Brasil, porque hoje, aqui no Brasil, você não pode criticar a democracia, porque é um ataque às instituições, é um ataque à democracia, é um ataque ao Supremo Tribunal Federal, é um ato antidemocrático e coisa e tal, e com isso saem prendendo jornalistas, youtubers, um monte de gente que está presa de forma absurda nessa história, né? E, de novo, a gente está seguindo, como eu falei no vídeo de ontem, o exato mesmo modelo da Venezuela, da Nicarágua, da Rússia, de prender a oposição, de condenar a oposição, de tornar a oposição inelegível, né? E veja, há uma diferença enorme, monstruosa, entre o que estão fazendo com o Bolsonaro agora e o que foi feito com o Lula em 2018. É outra coisa totalmente diferente. O Lula saiu do poder, foi investigado por corrupção, a gente sabe que teve corrupção no governo Lula, por quê? Porque a gente sentiu na pele. A crise de 2014 aqui, a economia uma bosta, a Petrobras quase falindo, a situação econômica no Brasil totalmente um caos, justamente por conta dos muitos esquemas de corrupção do Lula.
investigação durante 6 anos, com o devido processo legal. Teve várias instâncias de jurisdição, vários juízes opinando sobre o caso. No Alexandre de Moraes, no caso do Bolsonaro, só tem o Alexandre de Moraes. Só o Alexandre de Moraes define que Bolsonaro é culpado. Ele já botou na cabeça dele que é culpado, não interessa. Eles estão caçando um golpe que não existe. Teve uma minuta de estado de sítio lá que eles discutiram a minuta de estado de sítio, chegaram à conclusão de que era uma coisa forte demais, não vamos fazer isso. E pronto, não fizeram. Que história é essa de que Bolsonaro não deu golpe porque o comandante do exército não deixou? Meu amigo, o Bolsonaro era o chefe do comandante do exército. Se fosse isso, o Bolsonaro demitia esse cara, botava outro comandante do exército e dava o golpe. Se o Bolsonaro quisesse ter dado o golpe, teria dado o golpe. Ele não deu porque justamente ele viu que aquela minuta de estado de sítio, que não é minuta de golpe, é minuta de estado de sítio, não ia ser pesada demais, ia jogar o Brasil numa guerra civil. Então ele não foi nesse sentido. Excelente. Mostra que ele é um democrata no final das contas. É positivo para Bolsonaro tudo que está sendo liberado aí, ao invés de negativo. E quanto ao pessoal que está dizendo que teve golpe no dia 6 de janeiro, caramba, que coisa idiota, que lógica tem um golpe depois que ele saiu do poder? Por que ele não, se ele quisesse dar um golpe, por que ele não deu no dia 31 de dezembro? Por que esperou 8 dias para tentar dar golpe depois? Que havia gente naquele grupo lá que queria um golpe, eu não tenho dúvida nenhuma. Aquele grupo de pessoas que quebrou as coisas, achei aquilo ali um absurdo, cambada de golpista, terrível aquilo ali. Só que Bolsonaro não tem nada a ver com aquilo. Bolsonaro já tinha saído do poder, não tem lógica nenhuma ele fazer golpe através daquilo, né? Então, um absurdo completo, uma perseguição clara que estão fazendo a Bolsonaro, exatamente como estão fazendo com a Corina Machado lá na Venezuela, e guardadas as devidas proporções, igual o Putin faz com o Navalny e com outros opositores na Rússia, né? Eu concordo, o Putin é um pouco mais cruel, mata as pessoas e coisa e tal, mas o sentido é o mesmo, é só um pouco mais de crueldade. E não espera nada não, porque do jeito que a coisa está caminhando aqui no Brasil... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.